E aí, pessoal, bem-vindo de volta a Pocket Code. No último episódio, a gente criou a estrutura do plugin e viu ele ser carregado no servidor. Hoje, a gente vai dar vida a ele, vamos fazer nosso plugin falar e agir. E para isso, a gente vai precisar entender duas coisas, funções e objetos, tá bom? Então fica aí no vídeo que a gente já vai para o tutorial. Beleza, pessoal. Eu criei um arquivo aqui para me poder explicar. Essa linha aqui, essa aqui no caso, essa linha de código, marcar ela aqui, é a que a gente vai usar. Ela pode parecer assustadora, mas a gente vai desmontar ela peça por peça. Tipo aprender as partes de uma frase, sujeito, verbo e predicado, beleza? Tá, pessoal, eu desmanchei a linha de código para poder explicar melhor para vocês, tá bom? Então vamos lá para o tópico 2.1. Eu dividi em tópicos. O TIS. O TIS é uma palavra-chave super importante em tradução literal, quer dizer este ou isto. Então, se você não entendeu, imagina que seu plugin é uma casa. O TIS é um jeito de dentro da casa para apontar para a própria casa e é como se ele dissesse a minha casa, a minha janela. Tá bom? Aí no código, o this sempre se refere ao objeto principal da classe, onde o código está escrito. No caso, é na classe main. Então, resumindo, o this é o eu do seu plugin. É como ele fala de si mesmo. Igual eu escrevi aqui, ó. O eu do seu plugin. Tá bom? Tá, agora aqui no tópico 2.2, a gente vai falar sobre a seta. A seta é chamado de operador de objeto. Ela é um comando de ação. Então, imagina que você está com o controle remoto e cada botão desse controle é uma função. Ligar, desligar, aumentar volume. Aí você aperta o botão, você executa uma ação, entendeu? Então, a seta é basicamente isso. Ela é um comando de ação. Deu para entender? No código, a seta é o seu dedo apertando o botão. Ela basicamente diz, ei, no caso, o plugin, execute para mim a função que está do outro lado da seta, ou pega para mim aquela informação. Então, resumindo, a seta é o comando para acessar uma função ou uma propriedade de um objeto, tá bom? Eu recomendo, se você não entendeu, volte o vídeo para poder entender, tá bom? Agora, aqui no tópico 2.3, a gente vai falar sobre a função getlogger, que no caso seria como se fosse pegar o megafone, para a gente poder executar a função. Tá. Getlog é uma função que são blocos de código que executam uma tarefa específica e pode te dar o resultado de volta. Como assim o resultado de volta? O que ele faz? Então, a função getlogger tem uma tarefa simples. Ela pega o sistema de mensagem, no caso o logger, e no caso logger do seu plugin, e entrega para você usar. Então, se você não entendeu, pensa como se você pedisse para o seu assistente pegar para você o megafone. No caso, no caso, quando você fosse pedir para o seu assistente pegar, seria o get, e o megafone seria o logger, tá? Então, resumindo, a função... Perdão. Então, resumindo, o getlog é a função que te devolve a ferramenta para enviar mensagens, beleza? No caso, ele seria o megafone. Já agora, aqui no nosso tópico 4, a gente vai encadear funções. No caso, encadear a função info. No caso, usar o megafone. Assim falando, né? Agora que a gente tem o megafone na mão, o info é uma outra função, mas dessa vez é uma função do próprio megafone, que no caso é uma função do próprio getlogger, que a gente acabou de pegar, entendeu? Então, no caso, é uma função do próprio megafone que a gente acabou de pegar.
Então, o que ele faz? A função info tem a tarefa de enviar uma mensagem do tipo informação para o console do servidor, tá? Então, agora que você já tem o megafone na mão, você usa ele para informar uma mensagem. E os parênteses são onde você coloca a munição da função, no caso, a mensagem que você quer enviar. Lembrando, sempre entre esses parênteses no código tem que ter aspa para poder funcionar, beleza? Então, resumindo, info é a função que envia uma mensagem normal. Info é uma função que envia mensagem normal para o console, tá bom? Tá, então a primeira parte do código, tá? Ficaria mais ou menos assim mesmo. E plugin pegue para mim o megafone. O plugin o this, o pegue para mim a seta, que está, como disse, é um operador de objeto, executa um comando ou uma ação, e o megafone, o getlog. Bom, aí tá, então a tradução real dessa linha de código ficaria mais ou menos assim. Ei, plugin, pegue para mim o megafone e agora com o megafone na mão, informe a mensagem, plugin ligado. Aí o plugin seria o this, o pegue para mim a seta, o megafone o getlog e com o megafone na mão informe, no caso seria o info, a mensagem plugin ligado dentro das aspas. Deu para entender, pessoal? Se não, volte o vídeo até entender, tá bom? Então, pessoal, assim falando, eu diria é uma sequência lógica de ações. Primeiro você pega a ferramenta e depois você usa, beleza? Se não entendeu, eu recomendo que volte o vídeo para poder entender. Então, recapitulando tudo. O plugin seria o this, o peg para mim o operador de objeto a seta, o getlog é o megafone, e o info, que no caso, é o que vai informar, que é a função que vai informar no megafone, entendeu? No caso, então, o info é o que vai ficar responsável por mandar a mensagem no console do servidor, beleza? Agora, pessoal, no nosso último tópico aqui, o 3.1, para o que a gente vai fazer para poder mandar a mensagem no console, a gente vai precisar usar duas funções, a onEnable e a onDisable. Elas são irmãs gêmeas. Então, a função onEnable será para informar que o plugin foi ligado e a onDisable será para informar que o plugin foi desligado. Não tem muito segredo, tá bom? Enable para ligar, informar que foi ligado, e Disable para informar que foi desligado, igual escrevi aqui. Beleza? Então, pessoal, vamos voltar aí na nossa pasta do Pocket Mine e abrir nosso arquivo main.php. O arquivo main.php do nosso último episódio. Lembra que a gente já tinha esse esqueleto, a classe main? Então, hoje a gente vai fazer a função, no caso as funções, né? Para poder explicar, para poder informar, que vai ligar e desligar o plugin. Beleza? Então, agora que a gente já entende o que cada coisa faz, fica fácil. Então, a gente pode já fazer nosso plugin avisar quando for ligado e quando for desligado. E como a gente vai fazer isso? Simples, com a função onEnable e onDisable, beleza? A ação de ligar acontece na função onEnable. Então, uma explicação aqui rápida. Todo código que você for escrever nesse plugin tem que ficar entre essas duas chaves da classe, tá bom? Então, no caso que você for escrever, tem que ficar entre essas duas chaves, beleza? Aí tá, a gente vai escrever o código para poder avisar que nosso plugin será ligado. Então, a gente vai ter que usar a função onEnable. Então, como que a gente faz isso? A gente vai escrever public function onEnable. É importante que coloque o parênteses aqui em frente e abre uma chave. Por quê? Porque a gente vai começar a executar uma função. E toda vez que a gente for executar alguma função, a gente tem que colocar essa chave aberta, abrindo o container da função, igual eu expliquei no vídeo anterior. Tá.
Aí agora a gente pode vir escrevendo o nosso código. This, aí plugin, a seta, git logger, parênteses, tem que ter os parênteses, né, que para poder informar que, tipo, que vai vir logo a seguir, vai para exibir a mensagem que vai estar entre os parênteses, tá bom? Coloca a seta de novo, info, parêntese, dentro dos parênteses as aspas, escreva a mensagem plugin ligado. Beleza. Plugin ligado e finaliza com ponto e vírgula. Deu para entender? Se não, volta o vídeo para poder ver e escrever tudo certinho, porque senão seu código não vai funcionar e vai dar erro. Lembra que no episódio passado eu disse que quase toda função, comando ou ação terminava com ponto e vírgula? Então, como isso aqui é uma ação, uma função, vai terminar com ponto e vírgula. E aqui a gente tem a chave que fecha a função, no caso o comando, e aqui a gente tem a chave da classe. Beleza, pessoal? Então, pessoal, outra revisão rápida. O this é o plugin, o git log para pegar o megafone e o info que é para informar a mensagem. No caso, para usar o megafone para informar a mensagem, beleza? Agora, galera, o desafio de vocês é fazer a mesma coisa para a função onDisable. Eu vou deixar 10 segundos e vocês fazem aí. Depois vocês voltam aqui no vídeo e vê se ficou certo, ficou igual, tá bom? Beleza, 10 segundos se passaram. Então, tá vendo essa chave da função? Você vai soltar mais uma linha e vai escrever. Eu recomendo soltar duas linhas, no caso. E vai escrever a mesma coisa que você escreveu aqui em cima, para poder iniciar a função onDisable. No caso, public function. Ao invés de onEnable, você coloca onDisable. Os parênteses, que é importante, e a chave aberta. Beleza? Salta mais uma linha e escreve a linha de código igualzinha que está ali em cima. This git logger, parênteses, info e plugin desativado. Fecha o parêntese. Eu devia ter fechado antes. Tá, dá pra fechar aqui. E plugin desativado. Beleza. E finaliza com ponto e vírgula, não pode esquecer. Então, pessoal, se você fez tudo certo, deve ficar desse jeito. E agora a gente vai testar para ver se funcionou. Então a gente vai salvar e vamos abrir o nosso Pocket Mine. A gente vai apertar Start Server. Entra aqui em cima para ver se foi. Eu já achei aqui, plugin ligado, meu plugin ligado. Eu vou deixar uma seta mostrando. Agora eu vou pausar o servidor para vocês verem que também está funcionando na função onDisable. E prontinho, eu já vi a minha mensagem aqui no console, meu plugin desligado. Beleza? Se você fez tudo isso, se você fez tudo certo, acompanhou todo o vídeo, entendeu a explicação, ligou, a mensagem apareceu, desligou, a mensagem apareceu, parabéns, você acaba de dar vida ao seu plugin. Isso é muito legal, né, mano? Da primeira vez que eu fiz isso, que eu aprendi a fazer isso, eu surtei. E a gente pode brincar com essas mensagens aqui também. Vou explicar. Que ao invés de plugin ligado, você pode colocar sua marca de sua autoria. Pode colocar uma mega mensagem aqui, ó. Por exemplo,
Eu vou colocar isso aqui. Vou colocar, deixa eu ver o que eu posso colocar. Aqui. Vou colocar esse Czinho aqui e vou continuar. Coloquei quanto? 6? 5, 6. Aí tá, como é que eu faço para saltar a linha? É muito simples, você coloca essa barra ao contrário e um N, beleza? Aí depois disso, você pode colocar, deixa eu ver, plugin ligado. Aí salta mais uma linha, se quiserem. É feito por. Coloca seu nick ou seu nome, o que você preferir. E, se preferir também, pode colocar a data. A data que foi feito. Hoje é quanto? Hoje é 2. Hoje é 3, na verdade. 3/9/2025. Aí você finaliza saltando mais uma linha. E fecha embaixo, igualzinho você fechou em cima. Isso é opcional, tá, galera? Só que você pode brincar com isso também. 4, 5. Aí agora eu vou copiar aqui e vou colar a mesma coisa ali embaixo. Na função onDisable. Calma. Aqui assim. Colar. Aí aqui agora eu venho aqui e já coloco o plugin desligado. Beleza, aí eu salvo. Abro novamente meu PocketMine. Dou um Start Server. E pronto, prontinho, aqui está a mensagem. Plugin ligado, feito por El, data 3/9/2025. Aí agora vamos desligar. Plugin desligado, feito por El, data 3/9/2025, beleza? E foi assim, pessoal, que a gente deu vida ao nosso plugin. No próximo episódio, a gente vai evoluir ainda mais. E a gente vai fazer ele interagir com os jogadores dentro do jogo. E a gente vai criar nosso primeiro comando, viu? Então, pessoal, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o próximo episódio da série Pocket Code. Um abraço e até a próxima!